sendo Rei Jesus. Nananana. Temor da Santa Igreja tá acabando e eu sei, irmãs já usando saia bem pra cima do joelho. O pecado não dói, a verdade sim. Crente só de aparência, esses precisa de ouvir. Crente desconcertado, crente que não tem temor, crente que não santifica, não pode ver o Senhor. Jovem pica escondidos no escuro namorando. Aqui o pastor não vê, mas Jeová está te olhando. Irmão jogando bola, senino e só de calção, dizendo o que é que tem. Deus só quer o coração. O Deus dele é de Baal, o meu Deus é verdadeiro, o nosso Deus é infinito, o Deus dele é o maçoqueiro. As festas de fim de ano, pastor, vamos comemorar. Podemos beber pouquinho, só não pode embriagar. Mas Jesus está voltando e não tarda pra chegar. Diante do trono branco, vamos todos confessar. Crente desconcertado, crente que não tem temor, crente que não santifica, não pode ver o Senhor. Glória a Deus, a paz do Senhor, meus irmãos e minhas irmãs. Deus abençoe a todos. Meus irmãos, já vamos orar. Só escute mais esse louvor e já vamos entrar em oração enquanto eu roubei ali, meus irmãos. Já nós vamos orar. Só vou a ti, meus irmãos. E já nós voltamos com a oração. Deixa eu ver, é ele mesmo. É esse daqui. E já nós voltamos com a oração, meus irmãos. A porta da
Amém, meus amados irmãos, estamos de volta. Agora vamos se preparar para a oração, meus amados irmãos, minhas irmãs. Amém, meus irmãos. Vamos só aqui, meus irmãos. É bênção, meus irmãos. É bênção de Deus. Paz do Senhor, meus irmãos, mais uma vez, a paz do Senhor Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Deus abençoe a todos. Mais uma vez, quem cumprimenta os ouvintes, e os irmãos e as irmãs, com a doce paz do Senhor Jesus e a sua irmã em Cristo, irmão Natanael. Seja muito bem-vindo nessa humilde oração. Seja muito bem-vindo, meus irmãos, minhas irmãs e meus irmãos ouvintes. Seja muito bem-vindo, amém? Em nome do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos. Vamos orar. E segundo a sua vontade, no segundo o querer do nosso Deus, segundo a sua hora, Ele vai nos responder, meus irmãos. Porque, meus irmãos, amém, meus irmãos, porque o Senhor, Ele é fiel, meus irmãos, Ele é poderoso, Ele é grande, tremendo. A Bíblia diz o quê? Que uma oração do justo tem muito em seus efeitos. Orando com fé, com sinceridade no Senhor. Orando, meus irmãos, com sinceridade. Não é verdade? Senhor, um voto com o Senhor. Senhor, se o Senhor fazer isso comigo, eu vou te servir mais. E o Senhor conhece, meus irmãos, nossos corações. Tem muitos votos, meus irmãos, que muitas vezes nós não somos respondidos. Deus conhece. Amém? Deus abençoe. Tem 3 pessoas conosco. Deus conhece, meus irmãos, nosso coração. Ele vai mesmo saber se nós... É verdade. Ele conhece o nosso coração. Os votos que nós vamos fazer com Ele. Ele conhece. Qual os que Ele vai responder, os que não vão. Porque tem, muitas vezes... O que a Bíblia diz? Quando as nossas orações não é respondida. Quando as orações não são respondidas, o que é que diz a palavra de Deus? Porque pedistes mal. Porque pedistes mal, meus irmãos. Quando nós não somos respondidos, sabe o que aconteceu? Nós pedimos mal ao Senhor. Qual são as orações mal? Aquela oração ao contrário que nós fazemos contra o nosso irmão. Aquelas orações de bacubeiro. Não é verdade? O Senhor não ouve não, de jeito nenhum não. Senhor, faz isso, aquilo com aquele irmão. Pra ele saber que, Senhor, pra ele saber que nunca mais não é pra mexer com a tua serva. O Senhor não vai nos responder, porque a oração já diz logo. O versículo já diz logo. Se não foi respondido, porque pedisses mal. Meu Senhor Jesus não é do mal. Não é verdade? Ninguém pode ensinar o Senhor, não. Nós não podemos ensinar o Senhor, não, meus irmãos. Não é verdade, meus amados irmãos. Quem somos nós para querer ensinar o Senhor? Se aquela pessoa magoa nós, o Senhor sabe como trabalhar, mas também não precisa nós ficar ensinando o Senhor. Senhor, ele mexeu comigo, ela mexeu comigo, bota nisso nela. Isso e aquilo. Meus irmãos, Senhor, Ele sabe como trabalhar na vida de cada um. Não é verdade? Se aquela pessoa nos ofendeu, nós devemos orar. Senhor, abençoe ela. Abençoe o lar dela. Abençoe a vida dela. Abençoe a vida dele. A família dele, a família dela.
abençoe, perdoe. Perdoe aquela vida. Ela fez isso comigo, mas ela não sabe o que faz. O que foi que o Senhor Jesus fez, meus irmãos? Falei até isso ontem. O que foi, meus amados irmãos, que o Senhor Jesus fez? Ontem, aliás, muitos anos atrás, o que foi que ele fez, meus irmãos? Ali naquela cruz. Foi que ele falou: Senhor, Pai, perdoe esse povo, eles não sabem o que faz. Pai, perdoe esse povo. E é exatamente isso, meus amados irmãos, que nós devemos fazer. Orar: Senhor, perdoe ela, perdoe ele, perdoe as fraquezas. O que a Bíblia diz, meus irmãos? O que a Bíblia diz? Lá no livro do nosso irmão Romano, quer dizer, a carta que escreveu, se eu não me engano, o nosso irmão Paulo. Ali não estava falando, vai lá bater nela, vai bater nele, vai fazer o mal com ele. Ela fez isso, 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 e ele fez isso, isso, vai botar lá na justiça, com o juiz, que ela vai me pagar. Não, meus irmãos, de maneira nenhuma, nosso irmão Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, que foi ele que escreveu, né, o livro dos Romanos. De maneira nenhuma, meus amados irmãos, o nosso irmão Paulo, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, de maneira nenhuma ele falou, vai bater nela. Mexeu com você, vai orar pro Senhor castigar ela. Vai orar pro Senhor castigar ele. Vai lá, não mexeu com o céu de Deus, bote ele na justiça, bote ela na justiça. Não, 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 não. O que foi que o nosso irmão Paulo escreveu, inspirado pelo Espírito Santo? Supostai as fraquezas dos fracos. Oh, glória! Oh, meus irmãos, é muito difícil, não é verdade? É muito difícil, né, meus irmãos? Não é, meus irmãos ouvintes? Não é, minhas irmãs? Os ouvintes da palavra de Deus. É difícil, não é? Nós suportar aquela pessoa que fez uma coisa tão grande com nós. É difícil, né, meus irmãos? De perdoar, de suportar as fraquezas dela. A carne quer bater, a carne quer se vingar, a carne, meus irmãos, quer fazer isso e aquilo, mas o Espírito quer perdoar, o Espírito quer que nós ore. Oh, meus irmãos, vamos perdoar aqueles que nos ofendem, meus irmãos. Não é logo pagando com mal, não. Eu sempre aprendi essa palavrinha. O bem vence o mal, meus irmãos. O bem, meus irmãos, vence o mal. Oh, meus irmãos, o bem vence o mal. Lembre disso. Nunca queira pagar o mal com o mal, que não vai dar certo. Mas vamos pagar o bem, quer dizer, o mal com o bem. Vamos pagar o mal com o bem, meus irmãos. Aquela pessoa que lhe maltratou, que lhe humilhou, que fez isso e aquilo, queria lhe enganar. Quando ela bate na nossa porta, necessitada de, um exemplo, faz 3 dias que eu não como nada. Faz 3 dias que eu não sei nem o que é comida. Você não vai falar para você aprender. Você lembra que você fez isso e aquilo comigo. Agora eu não vou te dar comida não, e nem água não. Saia do meu postão. Não vamos fazer isso não, meus irmãos. Nós vamos fazer o bem, meus irmãos. Vamos fazer o bem. Como disse o nosso irmão Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, suportar as fraquezas dos fracos. Vai bater no nosso postão, meus amados irmãos. Pedindo comida, um exemplo, pedindo uma roupa, um calçado, um trocado, um copo d'água, meus irmãos. Meus irmãos amados, você não vai falar, eu não vou dar minha comida não, eu não vou dar minha água não vou dar meus alimentos não. Você lembra que você fez isso e aquilo comigo, agora você vai me pagar, para você nunca mais mexer comigo. Não, meus irmãos.
Não, minhas irmãs. Você vai meus irmãos, preparar a melhor comida que você tem na sua casa, o melhor, o tudo de melhor, e dar para aquela pessoa que está há tanto tempo sem comer, para o Itati. E é para dar, meus irmãos, não é para dar sem ira, nem sem contenda. É para nós pra dar mesmo é com amor. Com amor, meus irmãos, com aquela vida sente, para aquela vida sentir. 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 Não é verdade, meus irmãos? Para aquela vida sentir, é. Olha aí, que benção. Eu fiz tanto mal pra essa irmã. Eu fiz tanto mal pra esse irmão. Mas ela podia muito bem ter me negado prato de comida, algo do tipo. Não, mas ela me tratou bem, ele me tratou bem. Eu estou até arrependido que eu fiz com ela não merecia isso. Olha até ela me tratando bem, olha até ele me tratando bem. É isso, meus irmãos. Nós temos que suportar, meus irmãos, as fraquezas dos fracos. As fraquezas dos fracos. Se aquela pessoa que nos magoou tá fraca, vamos orar por ela. O Senhor tem de misericórdia. Não pagando mal com mal. Mas aprenda isso. Vamos aprender isso, pagar o mal com bem. Não é qualquer coisinha não, querer se vingar não. Não é qualquer coisinha não, meus irmãos. Querer botar na justiça dos homens não. Não faça isso. Mas a melhor coisa que você pode fazer é orar, entregar nas mãos do Papai do Céu. Entregar nas mãos do Papai do Céu, meus irmãos. Então a coisa melhor. Lembre ali da igreja primitiva, ela podia arrumar uma guerra para tirar nosso irmão Pedro, mas ela ia para a oração, ela ia para a busca, e ali, meus irmãos, eles venciam na oração e no jejum, meus irmãos. Você quer uma prova maior? O que foi que o nosso irmão Estevão falou, meus irmãos? O que foi, meus amados irmãos? Minhas amadas irmãs, meus amados ouvintes. O que foi que o nosso irmão Estevão falou? Ali. Ele não orou, Senhor, mata essas vidas. Olha aí. Mata essas vidas. Olha aí que estão fazendo comigo. Agora o Senhor vai matar tudinho agora. Manda fogo do céu. Não. Não. Não, meus irmãos. O nosso irmão Estevão, ele orou. Senhor, perdoe essas vidas. Perdoe, Senhor. Perdoe essas vidas. E ali, meus irmãos, o que foi que o Senhor fez? Perdoou os que estavam ajudando a segurar as capas, isso e aquilo ajudando. Através, meus amados irmãos. Através, minhas amadas irmãs, meus amados irmãos, meus amados ouvintes. Através, meus irmãos. Aleluia, do nosso irmão Estevão ter orado daquela maneira. Já vamos orar, meus irmãos. Mas é bom você falar um pouquinho da palavra de Deus, porque a palavra de Deus diz, pela a oração e pela palavra somos santificados. Aproveitar essa ferramenta para falar do amor de Deus. Olha, meus irmãos, preste atenção. Preste muita atenção, você que quer morar no reino de Deus. Oh, glória, oh, glória, oh, glória a Deus. Meus irmãos, e ali, meus amados irmãos, através, meus irmãos, aleluia, através, meus irmãos amados, meus irmãos ouvintes, meus amados irmãos ouvintes,
através, meus irmãos, daquela oração. Olha o fruto que deu, meus irmãos. O nosso irmão Estevão morreu, foi para a glória. Mas através daquele fruto que ele tem orado, Senhor, perdoe esse povo. Ali, meus irmãos. Olha o que aconteceu, meus irmãos. Através do nosso irmão Estevão ter orado, meus irmãos. Através ali do nosso irmão Estevão ter orado. Aleluia. Olha o que aconteceu, meus irmãos. Através do nosso irmão Estevão ter orado. O que foi que aconteceu? Os meus irmãos já até sabem. Os irmãos que lê a Bíblia, que sabem ler. Eu ainda preciso muito aprender a ler, para ler a palavra de Deus. Mas os meus irmãos já sabem. Através do fruto, meus irmãos, da oração do nosso irmão Estevão. O que foi que aconteceu? O nosso irmão Estevão foi para a glória. E através daquela oração, o Senhor levantou o nosso irmão Paulo, que antes era o nosso irmão Saulo, que era os perseguidores dos cristãos. Por isso que eu falo, por isso que eu sempre falo para meus irmãos. Por isso que eu falo para vocês, meus irmãos. Meus irmãos, por isso que eu sempre falo, não vá, meus irmãos, querer se vingar, meus irmãos. Entregue nas mãos de Deus, entregue nas mãos do Senhor, meus irmãos. E ali, meus irmãos, através do nosso irmão Estevão ter orado por aqueles homens que estavam ali apredejando, veio um fruto ali da sua oração. O Senhor respondeu. E ali o nosso irmão Saulo, que passou por o nosso irmão Paulo, através, meus irmãos, daquela humilde oração, o nosso irmão foi para a glória, mas o Senhor levantou o nosso irmão Paulo. O Senhor levantou nosso irmão Paulo, que foi um homem de Deus, e pregou a palavra de Deus até os últimos suspiros, meus irmãos. E hoje, meus irmãos, não tem mais essas orações. Por isso que eu digo, não vá querer pagar o mal com o mal, paga o bem com o bem. Oh, glória, paga o bem com o bem, meus irmãos. Não paga o mal com o mal, por favor. Não pague, meus irmãos. Não. Mas eu preciso me vingar. Ao invés de você se vingar, entregue das mãos do Senhor. Entregue das mãos de Deus. Que o Senhor vai saber responder por você. Ele vai saber, meus irmãos. Veja aí, através do fruto da oração, o nosso irmão Estevão perdoe esse povo. E o Senhor perdoou o nosso irmão Saulo, que passou por nosso irmão Paulo, meus irmãos. Oh, meus irmãos, por isso perdoe aquele que fez o mal por você. Perdoe, porque o perdão agrada o Espírito Santo, o perdão agrada o Senhor Jesus. Perdoe, meus irmãos. Oh, glória a Deus, perdoe, que você vai ver a diferença, meus irmãos, você vai ver. Meus irmãos, depois você deixa seus comentários, meus irmãos, que fica melhor, meus irmãos. Que vocês estão sentindo na pregação. Depois você deixa lá seus comentários, por favor. Se tá falando com você, que aqui não adianta não. Os irmãos sabem que eu não sei ler, mas depois os meus irmãos, deixe seus comentários. Oh, glória. E ali, meus irmãos, o Senhor foi fiel. O Senhor foi fiel. Perdoou o nosso irmão Saulo, que passou por apóstolo Paulo, e foi um homem de Deus, humilde servo do Senhor,
que nos ensinou, meus irmãos, a não ficar com ódio, a não se vingar. A não se vingar, meus irmãos. Não. Mas ele nos ensinou a perdoar, suportar. Tipo, falando em outras palavras, perdoe. Suporte as fraquezas dos fracos. É para nós suportar, meus irmãos. Amém, meus irmãos. Que o Senhor continue falando em cada coração. Aquilo, que o Espírito Santo continue falando em cada coração. Vamos orar, meus irmãos.